Ai, bom dia, eu tô tentando entender as coisas do jeito certo, sabe? Sim. Tá tentando. Amém. E por Tem favor... muita gente tentando entender do jeito errado. Tem gente que se consagra a entender do jeito errado. Ah, sim. Então, graças a Deus, o rapaz está tentando entender do jeito certo. Amém. Por favor, Caio, não me entenda mal por essa pergunta aqui. Sim. Ele vai fazer a pergunta. Faça a pergunta bem feita que eu entendendo a pergunta entenderei tudo agora. Se eu não entender você antes da pergunta, deixa eu entender a primeira tá pergunta. Tentando se fazer entender antes de querer saber a questão. Seja claro na pergunta para eu entender você. E aí? A igreja evangélica e católica diz que vamos morar no céu, sabe, Caio? A igreja evangélica e católica. E a igreja católica, a gente vai morar no céu. Já tem até um pessoal fazendo foguete. Tá vendendo. Para subir, tem um que já vai botar uma base em Marte para de lá catapultar. Pro céu. Já tem corretor, né? Já tem corretor, já tem... Corretor Macedo é o maior deles aqui entre nós, da Imobiliária Celestial. Tá cheio de corretor. Né, cara? E pra ir pro céu só de catapulta? Só de catapulta. Todo mundo vai de catapulta pro céu. Todo mundo vai de catapulta? Vai ser catapultado. Tá vendo? Por isso que Jesus era amigo das prostitutas e dos pecadores. Isso, ainda disse, elas vos precedem no reino do céu. Precedem. É porque elas vão chegar catapultadas lá. Catapultadas todas lá. Elas nos precedem. E como diz um amigo nosso, bom, pra mim não tem problema desde que eu seja incluído. Desde que eu entre também. Tá vendo? Quer ir pro céu, catapulta. O curso da Silvinha, lá da URCA. A Adriana, a Silvinha, todo mundo lá conversando no retiro, e falaram, não, mas Jesus disse, as prostitutas nos precedem. Aí o Curcio falou, elas podem até me preceder, desde que eu entre também. Vamos estar juntos. Isso aqui é um homem santo. Cara puro, santo, eu quero saber. Desde que eu entre também, né? Tá tranquilo. E aí? Não é não? Vamos lá então. Então o pessoal disse que nós vamos morar no céu, igreja católica, isso. Mas como isso vai acontecer, Caio? Se a Bíblia diz que o justo herdará a terra. Mas isso e para sempre nela que eu nunca habitará. tinha prestado atenção nisso. Conforme Salmo 37. O justo herdará a terra e botará na terra sua habitação. Claro. Pô, pode até piorar. Nova Jerusalém também vem dos céus para a terra. Mas ele falou isso aqui. Então vamos lá. Aqui, ó, são 3 questões. Então, assim, como isso vai acontecer se a Bíblia diz que o justo herdará a terra e para sempre nela habitará? Salmo 37. E que a nova Jerusalém descerá do céu. Apocalipse 21. E que os ímpios é que serão arrancados da terra, Caio? Eu não estou entendendo. Nada. Eu quero entender. Eu acho isso lindo. Rapaz, uma pessoa que tem essa visão de que o céu é em cima, o inferno é embaixo, e que a glória de Deus é um lugar, tem que estudar astrofísica. Cara. Não tem que tentar entender as coisas espirituais. Pergunta pro Stephen Hawking. Tem que conversar com Stephen Hawking. Tem que ler astrofísica. Porque o cara acredita que o céu é em cima. Que a terra onde a gente vai habitar eternamente é esse chão aqui. E que o inferno é um lugar embaixo. Quem sabe até a terra é plana, não é, meu amigo? Meu companheiro, o que fizeram com vocês, né? O que fizeram com vocês? Rapaz, é um caso sério, porque o inglês pelo menos ajuda. O inglês, quando o céu é o céu físico, é sky. Quando é o céu espiritual, é heaven. Mas aqui em português é uma desgraça. É tudo céu. Céu azul pra cima, estrelado, vem um cometa no céu e do céu vem Jesus. É como terra, né? Parece que Jesus está vindo do céu mesmo. Que quem tiver uma lupa muito grande, um telescópio, começa a ver Jesus longe. Ele está vindo, se aproximando. É ruim demais, É ruim amigo. demais, cara. Se não entenderam até hoje que o inferno é uma dimensão, que o céu é uma dimensão, que o paraíso de Deus hoje, para todo mundo que não está entre nós no espaço-tempo, é uma dimensão. E que a nova Jerusalém que vem dos céus à terra, não vem para
esta terra se diz que, algumas vezes se diz que ela será purificada com fogo. Imagina esse planeta que ainda tem belezas, embora a gente esteja destruindo. Vai chegar uma hora, ninguém sabe quando, para frente, ela vai se transformar numa bola absolutamente de fogo. Ela vai ser dissolvida no fogo. Então haverá novo céu e nova terra nos quais habitam justiça. Esse novo céu e nova terra não significa que é um planeta que vai chegar, entrar num lugar desse, nesse sistema solar. Essa ordem de coisas do espaço-tempo é tão tola quanto uma erva, do ponto de vista da existência. O espaço-tempo não comporta a eternidade, por isso o nome do lugar é espaço-tempo. Nós somos chamados para eternidade, que não cabe nem no espaço nem no tempo. Logo, nossa vocação não é terrena nem espaço-temporal. Nossa vocação é multidimensional. É para a plenitude de algo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e nunca foi sintetizado em coração humano algum. É o espírito do que o Evangelho ensina. Mas vocês viraram seres astrofísicos no máximo e de compreensão pequena. Ah, fica aqui, amigo. Chegue. Você está muito mal instruído nessa vida e com a compreensão de um reducionismo apavorante. Ande com a gente, tenha paciência, me queira bem, você vai aprender, você vai entender, você vai crescer. Caio, é o seguinte, o garoto manda aqui essa mensagem para você. Fala assim, ó, Caio, eu nasci em berço cristão, eu tenho consciência da minha salvação, pois eu creio na salvação por meio de Cristo e creio nas suas palavras. Porém, eu entro num dilema pessoal, pensando no que irá acontecer depois que formos levados pelo Senhor. Desculpa a sinceridade, a ingenuidade da minha pergunta, mas é o meu dilema. Caio, nós vamos viver toda uma eternidade só cantando e orando como se ensina nas igrejas? Ou teremos algo mais interessante a fazer no céu? Faz essa pergunta para o Robô Caio. Caio, nós vamos passar a eternidade cantando hinos das igrejas? Porque se não tiver aí é um pecado. Porque eu já falei, já contei até historinha sobre isso aqui, sobre o Ricardinho Vírgula. Quando eu era pastor em Manaus, na década de 70, e eu me lembro de uma segunda-feira à noite, esse rapaz tinha se convertido, já tinha uns 2 anos, um garoto inteligente, o pai dele era o reitor da universidade, e ele estava em todas as programações da igreja. Segunda-feira tinha uma programação na praça pública, lá no centro da cidade. E nesse dia estou lá eu pregando, aquelas centenas de pessoas na rua em volta, em cima de um palanque, uns bicos de som, sem nenhuma sofisticação, era só para a voz alcançar longe mesmo. Aí eu acabo de falar, lá sobe o Ricardinho Vírgula, magrinhozinho assim, parecia uma virgulinha, subiu para a plataforma. Aí o povo começou a cantar um hino lá, que era um hino repetitivo, que dizia: chegamos a louvar Jesus, 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 chegamos a louvar... Imagina, meia hora depois você já está morto, era só isso. Aí ele chega ali, chegamos a louvar Jesus. Eu fui vendo ele ficar meio macerado. Aí ele virou e falou: Caio, me diz que o céu não vai ser só assim. Porque se for ser só assim, eu vou morrer de tédio. É tipo isso. É claro que não, né, meu filho? O que olhos nunca viram, o que ouvidos nunca ouviram, o que nunca subiu ao coração de homem algum. Isso é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E embora o texto onde
que em Coríntios, onde Paulo cita isso, ele conclui dizendo, embora ele já nos tenha revelado pelo Espírito coisas gloriosas, mas ainda são mínimas, porque são irreferíveis. O que nos aguarda é irreferível, é indescritível. Por isso o Apocalipse não trabalha com categorias de realidade, ele só trabalha com categorias arquetípicas e simbólicas, para falar o infalável, para tentar descrever o indescritível, para tentar designar o indesignável, que está para além de toda imaginação, de toda compreensão, e tudo que você vê de mais sublime é pálido. A gente vê, como Paulo disse, como por espelho. E ver por espelho nos dias de Paulo era ver opacamente, embaçadamente. Os espelhos da antiguidade não eram nítidos, eram distorcidos e carregados de opacidade. Eles não traziam um reflexo perfeito do corpo. Não. Eles davam uma ideia pálida de como você estava. O reflexo na água, por vezes, era mais nítido e melhor, muito melhor do que alguns espelhos verticais, que eram carregados de distorcimento e de opacidade. Então, nosso melhor olhar ainda é opaco, é distorcido, é pálido. De modo que, obviamente, não é, meu filho? O finito não tem como se apropriar do infinito, a menos que o infinito se derrame sobre ele. E o mortal não pode absorver a incorruptibilidade, a menos que a incorruptibilidade absorva a nossa mortalidade e nos abra e descortine percepções para além do véu da morte que hoje nos fecha os olhos, a compreensão e o entendimento. Vamos lá, Brolinho. Tá, eu fiz 3 pesquisas enquanto você falava, não sei se o Thiago botou aí que eu estava prestando atenção. Eu não vi aqui. nada, não. Então vamos lá, vamos viver toda uma eternidade só cantando e orando, um registro. Como vamos passar a eternidade? 71, e a que mais deu registro para ele, inclusive em vídeo, é como será no céu. É aí que eu acho que você vai dizer alguma coisa mais específica. Tá bom, Caião? Então tá aí, amigo. Vai lá, meu filho. Partiu. Pretendem andar juntos num projeto igreja segundo Jesus, não segundo o cristianismo. Tem que ler esse livro. Assim, nesse caso, o caso está mencionado antes, é na página 90, não se paga por erros de uma existência passada. Estava falando do kardecismo. Mas de qualquer que seja o passado da presente existência. Isso se a pessoa cometer o erro depois do batismo. Estou dizendo como os crentes conseguem fazer da vida de um outro crente que tenha transgredido ou que tenha pecado depois do batismo, é quase um karma que se imputa à vida dele. Ou seja, depois de ser membro de igreja, você que no início é chamado, venha como está. Depois de se batizar, eles te dizem, você é pecador, mas dá um jeito de esconder. O Evangelho de Jesus não é apenas o benefício da consolação ante a morte. Não. Se o Evangelho entrar na pessoa, mesmo o paraíso fica menos importante do que ouvir Jesus dizer, hoje mesmo estarás comigo. O mais importante não é o paraíso, é hoje mesmo estarás comigo. Porque onde eu estiver com Jesus, o paraíso ali está. Isso porque, de fato, não há paraíso sem Jesus. Mas onde Jesus está, aí há paraíso. Daí o paraíso importar muito menos do que a relação com Ele. Assim, o Evangelho não é para o céu, mas para a terra.
Quem precisa de boa nova no céu? Quem? Lá tudo isto já não é. Lá é o cumprimento absoluto e pleno de todas as promessas presentes também na Boa Nova. Mas a grande Boa Nova do Evangelho não é o céu, mas sim o perdão, a reconciliação, o descanso e a paz, usufruindo plenamente sua presença na eternidade que para nós já é, e em nós já habita, e em nós já está. Um só caminho. Está no livro. E o livro está no portal caiofabio.net, na loja online, esperando por você. Chegue lá e pegue o seu Braulito.